O anticristo está chegando bem diante dos nossos olhos, porém muitos não perceberam. Considerações iniciais. O anticristo será um líder mundial que surgirá no cenário global com a proposta de um governo único. Escatologicamente falando, ele será a personificação do diabo, porém, apresentando-se como se fosse Deus. De acordo com as escrituras, o anticristo é a besta que surgiu do mar, SAP 13.1. E seu espírito já está em operação no mundo, Sunjo 2.18, 4.3. Ele vai operar segundo a eficácia do poder de Satanás, e juntos com o falso profeta formarão uma tríade satânica, 2TS 2.9, AP 13.4, 12. O mundo está cada vez mais preparado para o surgimento de um governo mundial. As evidências ocorridas ao longo da história são perceptíveis. Para alguns teólogos, os desdobramentos ocasionados pela pandemia gerada pelo vírus foi um ensaio para o governo do anticristo, e podemos perceber hoje com total clareza que após a pandemia as coisas voltaram de ponto. Uma forma diferente. A lavagem cerebral nas massas aconteceu enquanto ficavam nas suas casas, e trabalhadores foram pressos por estar trabalhando. Isso irá acontecer com os cristãos que pregarem o Evangelho. Antes de darmos continuidade, se você tem interesse em aprender mais sobre a Palavra de Deus e sobre a Bíblia, confira o link na descrição desse vídeo no YouTube. Temos uma recomendação incrível para abençoar sua vida. Amém. O cenário geopolítico apresentado nos últimos dias confirma essa realidade. Com a crise sanitária, política e econômica gerada pelo coronavírus, alguns políticos, filósofos e ativistas ao redor do mundo, que se posicionam abertamente a favor do estabelecimento de um governo mundial, viram nessa pandemia uma grande oportunidade para intensificar os debates em torno deste tema e acelerar o processo para uma governança mundial. A pandemia apenas ajudou a Satanás. O jornal Mensageiro da Paz, em sua edição de junho de 2020, traz uma matéria de capa com o título "Epidemia é usada para acelerar governo mundial", fazendo menção ao insensato filósofo esloveno socialista Slavoj Žižek, que lançou na Itália o seu mais novo livro, chamado Vírus, onde defende a implantação de um governo mundial em meio a essa crise e afirma que o globalismo substitui o socialismo como estágio preparatório para o comunismo. 2 Seguindo esse mesmo pensamento, o ditador chinês Xi Jinping, com sua ambição de levar o comunismo para o mundo, durante esse período de pandemia afirmou: "Chegou a hora de a China liderar o mundo." 3 Se fossemos fazer um levantamento histórico, veríamos uma imensa quantidade de personalidades internacionais, que já se manifestaram a favor de um governo global. Nessa mesma linha estão as instituições de cunho globalista, ou seja, aquelas que fomentam a ideia de um governo único no mundo. Isto é perceptível pela natureza de seus objetivos: integração, interrelação e acordos envolvendo outros países, com a diminuição das soberanias nacionais e o fortalecimento das entidades de iniciativa global. As principais são a ONU, a OMS, a OMC, a OTAN, o FMI, a OIT, a OCDE e o Banco Mundial. A OMS, por exemplo, com a crise do coronavírus está constantemente na mídia, dando orientações aos estados nacionais e cobrando respostas no combate aos vírus. Outros fatores que podemos destacar são os avanços das tecnologias, da ciência, da internet com as redes sociais. E também algumas potências mundiais que já sinalizaram o interesse pelo estabelecimento de um governo global, como a União Europeia, a Rússia, e mais recente a China. Tudo isso prepara o palco para a manifestação do homem do pecado. Segundo os estudiosos e analistas da fenomenologia escatológica, existem atualmente 3 movimentos globalizadores que lutam entre si, com o objetivo de governar o mundo, o capitaneado pelo Ocidente, chamado de Nova Ordem Mundial, o russo-chinês, chamado de Movimento Eurasiano, e o muçulmano, denominado de Califado Universal. 4 As mudanças que têm ocorrido no mundo ao longo dos anos, mostram que as profecias bíblicas têm se cumprido, e continuarão se cumprindo de forma cabal. O aparecimento do Anticristo. De acordo com o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses em sua segunda carta, a manifestação do Anticristo ocorrerá logo após o arrebatamento da igreja, 2TS 2.78. E depois deste evento tão esperado pela noiva do Cordeiro, o ministério da iniquidade não terá limites. Conforme a revelação do profeta Daniel, o Anticristo será um superlíder que fará grandes coisas, DN 7.8, 20,
25. Terá o poder de seduzir as nações e induzir os habitantes da terra a recepcioná-lo como se fosse o próprio Deus. 2ts 2.4. Quando ele aparecer no cenário mundial, terá a capacidade de atrair as pessoas com seus discursos, AP 13.3, assim como muitos líderes mundiais surgiram, e conquistaram multidões com discursos inflamados. Cito aqui o exemplo do político alemão Adolf Hitler, de 1889 a 1945. A Bíblia ainda nos informa que ele tem um sinal, um nome e um número, AP 13.17. O seu número é 666, AP 13.18. E seu principal título é Anticristo, Sunjo 2.18, entretanto ele é chamado de várias maneiras, o homem da iniquidade ou homem do pecado, 2ts 2.3, o chifre pequeno, SDN 7.8, o príncipe que há de vir, SDN 9.27, ou o assírio, CMQ 5.5, o 5 e outros. Durante o seu governo ditatorial, os habitantes da terra só poderão comprar ou vender se usarem o seu sinal na mão direita ou na testa, AP 13, 16,17. Certamente criará uma moeda internacional. O professor Marcos Tuller, em sua obra, Sumário de Escatologia e Soteriologia, apresenta-nos uma síntese das principais características do Anticristo. Vejamos, será extremamente inteligente, AP 13.2, será o maior de todos os demagogos, AP 13.5, ou DN 7.8, 11, 25, o grande orador, DN 11.36, o gênio político, AP 17.11, 12, e entendido em assuntos religiosos, AP 13.8, ou 2TS 2.4, o gênio empresarial, AP 13.16, 17, controlará todas as nações e blasfemará contra Deus, DN 7.20, 21, ou AP 13.5, será adorado pelos homens. AP 13.3, 4, ou 2TS 2.14, e apresentar-se-á no templo no lugar de Deus, 2TS 2.4, será derrotado por Jesus, DN 8.25, AP 19 de novembro de 21.6. O falso profeta é apresentado na profecia bíblica de Apocalipse como a besta que surgiu da terra, AP 13.11. Ele será um ministro religioso, que tem como principal missão fazer com que todos adorem o Anticristo, tentando imitar o Espírito Santo, 7.13.13. Ele terá poder para dar vida à estátua da besta, e obrigará a todos a aceitarem o seu sinal, AP 13.15, 17. Juntamente com Satanás, o falso profeta será o principal aliado do Anticristo. Logo que a igreja for arrebatada, os três estabelecerão um plano governamental de 7 anos, que corresponde à 70ª semana de Daniel, SDN 9.27. Porém o governo do Anticristo só vai prevalecer durante os 3 primeiros anos e meio, SDN 7.25, 28, ou 9.27, pois será um governo de falsa paz. Na metade dos 7 anos, o Anticristo irá experimentar a ira do Cordeiro de Deus 7, AP 6 de janeiro de 17, ou 8 de janeiro de 14. A Bíblia diz, enquanto disserem que há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, 1TS 5.3. Cristo terá vitória final, vencendo sobre todos os reinos e poderes malignos, AP 12.10. A derrocada final do Anticristo será na guerra do Armagedon, quando Cristo derrotar com o sopro da sua boca, 2TS 2.8. O governo do Anticristo. Após o arrebatamento da igreja, o mundo ficará alarmado durante vários dias. O desaparecimento simultâneo de várias pessoas em todo o globo terrestre será o principal assunto em todos os meios de comunicação. O mundo clamará por uma resposta. É nesse contexto, conforme a visão pré- e tribulacionista, que o Anticristo se apresentará como aquele que irá resolver os problemas econômicos, sociais e religiosos com a proposta de um governo único no mundo. Para alguns estudiosos da escatologia bíblica, a tentativa de governo único pode ser vista na criação da Comunidade Europeia, que conta hoje com cerca de 27 estados soberanos. Os 10 chifres da besta de Apocalipse, AP 13.1 ou 17.3, indicam que haverá um conglomerado de nações que aceitarão a liderança do Anticristo. Será a ponta pequena o que Daniel viu que dominará os povos com muita eloquência, SDN 7.8, e fará guerra aos santos, SDN 7.25. Suas características são as de um ditador mundial.
É o último grande governo da história, identificado no Apocalipse como a besta que surgiu do mar. SAP 13.1.8 Para o saudoso pastor Antônio Gilberto, o anticristo surgirá da área do antigo Império Romano. SDN 9.26 Pois está escrito que o seu povo destruiria a cidade de Jerusalém, e esse povo foi o romano. A sua nacionalidade é alvo de especulações, afirma ainda o veterano escritor. O anticristo está pronto para ser anunciado globalmente. O vírus acabou apenas adiando mais ainda a agenda global, com o mundo inteiro em lockdown. Diversos países já estão achando que seria melhor uma agenda global juntando todas as religiões e buscando o bem coletivo. Será quando isso acontecer que o anticristo será estabelecido para tomar conta da raça humana e escravizar o ser humano. Elon Musk e diversos globalistas já têm projetos até mesmo de implantar chips em todas as pessoas do planeta Terra, para que o chip rastreie a população e também envie os dados para o governo de cada cidadão do planeta Terra. O mundo está caminhando cada vez mais para uma ditadura global, aonde poucos que têm poder escravizam as massas, lavando suas mentes e mentindo, implantando apenas aquilo que eles querem. Esse cenário é muito perigoso, pois o homem do pecado pode se aproveitar dessa situação global e tomar o poder do mundo. O homem do pecado já está trabalhando com seus demônios por trás da cortina durante centenas de milhares de anos, preparando o palco para sua chegada, porém está cada vez mais próximo e cabe a nós ter o discernimento espiritual para entender o que está para acontecer e pregar o Evangelho de Jesus Cristo para o máximo de pessoas possíveis enquanto ainda temos essa liberdade religiosa. Amém.